Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. Em 1977, o cientista Claude Lacombe e o intérprete David Laughlin investigam fenômenos inexplicáveis envolvendo aeronaves desaparecidas, como o Voo 19 e o SS Cotopaxi, agora encontrados em desertos distantes. A câmera se move lentamente sobre dunas e planícies, enquanto o vento parece sussurrar memórias antigas. A areia ondula como se respirasse, e os destroços enterrados exalam um frio consciente que pressiona os investigadores. Enquanto isso, em Indianápolis, 2 aviões escapam por pouco de um objeto voador não identificado que rasga o céu com luzes que parecem pulsar com vontade própria, envolvendo o espaço urbano em tensão. Na cidade de Muncie, Indiana, o pequeno Barry Gyler percebe que seus brinquedos ganham vida própria e a geladeira se abre como se tivessem intenções deliberadas. Ele segue um rastro misterioso antes de ser visto por sua mãe, Gillian. Apagões sucessivos despertam a atenção de Roy Neary, que logo enfrenta um OVNI em plena estrada. O calor e a luz da nave parecem agarrar sua pele e expandir-se pelas árvores e postes próximos, tornando o mundo em torno dele consciente e inquieto. A câmera acompanha o caminhão em movimento, girando sobre as ruas que se contorcem como se respirassem, enquanto sombras e luzes se alongam, empurrando e puxando Roy com uma energia quase viva. A obsessão de Roy com a forma montanhosa se intensifica, transformando cada gesto em ritual diante de um universo que reage a seu chamado interior. Roy constrói maquetes e esculturas da montanha, transportando terra e tijolos para dentro de casa, e sua esposa Ronnie se afasta levando os filhos. Gillian também desenha obsessivamente a mesma forma. Uma noite, um OVNI desce sobre a casa de Gillian, que luta contra presenças invisíveis que parecem enredar a própria casa em movimentos hostis, até que Barry é abduzido. A câmera circula a casa, captando o chão que treme e as paredes que se curvam como se respirassem, enquanto o vento geme com intenção, objetos se contorcem e sombras se alongam em direção aos personagens como se a própria realidade estivesse viva e consciente. Lacombe e Laughlin investigam padrões nos sons emitidos pelos OVNIs, transmitindo sinais que reverberam no espaço como uma linguagem que desperta a Terra ao redor. O exército dos Estados Unidos prepara a área ao redor da Torre do Diabo para a chegada dos OVNIs, enquanto Roy e Gillian seguem em direção à montanha. Lacombe entrevista Roy, que não consegue explicar sua compulsão. A câmera acompanha seus passos pelo deserto, inclinando-se sobre a terra que se ondula e vibra com cada movimento. O vento empurra e atrai os dois, enquanto pedras e arbustos se deslocam quase com consciência própria, tornando a travessia um rito vivo e sensorial. Quando chegam à torre, dezenas de OVNIs aparecem, emitindo luz e som que parecem pulsar no ar, interagindo com o ambiente como um organismo que respira. Finalmente, a enorme nave-mãe chega e, ao abrir sua escotilha, libera humanos e animais capturados, incluindo Barry. Roy é escolhido pelos extraterrestres para acompanhá-los e Lacombe estabelece comunicação simbólica com gestos de mão. A câmera sobe lentamente, girando em torno da nave enquanto ela decola. O céu se curva, a luz se ondula e o vento parece dançar com consciência própria, como se o cosmo inteiro participasse da partida. A jornada termina com Roy embarcando na nave-mãe, deixando a Terra para trás, e para a pergunta silenciosa: se o próprio mundo conspira e reage às escolhas humanas, onde termina o livre-arbítrio e começa o destino? Mas há uma dimensão psicológica ainda não tocada, onde os ecos da psique sussurram, e os espaços falam antes das palavras. Roy Neary se move como se estivesse habitando um limiar invisível, onde o mundo físico e os reinos da percepção se entrelaçam. Cada fragmento de sua consciência pulsa com sinais antigos. A repetição obsessiva da montanha se torna um rito silencioso,
um mapa interno que reflete padrões universais da busca humana. As ruas, o vento e os sons das cidades parecem ressoar com sua fixação, vibrando em consonância com sua necessidade de ordenar o caos interno. Símbolos de luz e som emergem como guardiões do seu inconsciente, revelando complexos que insistem em serem reconhecidos e integrados, enquanto a persona de cidadão comum se fragmenta perante o chamado irresistível do desconhecido. Um arquétipo projetado sobre a força que o confronta se manifesta como uma presença etérea, envolta em brilho e sombra simultaneamente, que pressiona Roy a atravessar o limiar do cotidiano, lembrando-o de que há destinos traçados além da compreensão, que só se revelam a quem aceita a travessia. A sombra se revela como um sussurro de medo e solidão, mas também de desejo e obstinação. Roy experimenta rupturas internas, oscilando entre a devoção à sua família e a compulsão irresistível de alcançar a montanha. Cada gesto, moldar tijolos, espalhar terra, esculpir o impossível, é um reflexo do confronto silencioso entre luz e escuridão dentro de si. Espaços, cores e sons ao seu redor se tornam presenças vivas. A noite respira, a luz pulsa, o vento murmura segredos que apenas ele parece decifrar, e o mundo físico se curva às exigências de sua psique, como se a própria realidade estivesse ciente de sua jornada interior. O mito de Odin diante do poço de Mimir ganha densidade ritualística. Roy sacrifica sua estabilidade, seu conforto, sua vida familiar, um olho simbólico de sua própria existência, para beber da fonte da sabedoria que a montanha oferece. O poço de Mimir se transforma em topo, em vento, em brilho metálico no céu, em som que vibra nas paredes das casas, nos corações dos que sentem algo inexplicável. A função psicológica desta imagem se expande. A jornada de Roy é uma iniciação, uma travessia mística, onde o conhecimento exige coragem, rendição e abertura total àquilo que transcende o humano. A ativação do arquétipo do herói não se limita à ação física, mas à coragem de abraçar o desconhecido, a determinação de atravessar limites invisíveis e a ressonância com forças cósmicas que moldam sua percepção. Espaços, cores e sons se entrelaçam em uma dança sensorial e viva. A terra treme levemente sobre seus pés, o ar parece pulsar com intenção e a luz do céu se curva em reverência à sua busca. Neste cenário ritualístico e simbólico, uma pergunta emerge, silenciosa e inevitável. Se a própria realidade conspira para guiar alguém rumo à verdade, quem é realmente o senhor do destino? O buscador ou o chamado que não se pode ignorar? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu como a psicologia analítica interpretaria contatos imediatos de terceiro grau, Close Encounters of the Third Kind, 1977.